Nossa, 1 minuto para começar a gravar, gente. Agora começou. Boa noite, então, a todos e todas, oficialmente, para quem está chegando, né? E também para quem eu não cumprimentei ainda. Hoje é o nosso penúltimo encontro, a nossa nona, né, reunião, porém é a 8ª, na verdade, porque a gente segue por número de roteiros, né? Então, é o roteiro de número 9. Essa reunião foi a mesma que a galera lá de quinta e sexta-feira, na semana de carnaval, já fez, porque eles não tiveram feriado naquela semana, e essa semana eles estarão de feriado e nós faremos esse roteiro, tá? Então, nós hoje discutiremos o estudante protagonista e o seu projeto de vida. Lembrando, né, eu acredito que todos já saibam, por estarmos finalizando a jornada, da importância da participação de vocês, né, uma participação ativa, que vocês consigam compartilhar as ideias de vocês, e lembrar sempre, né, dessa participação com a câmera ligada, para além de registrar a presença de vocês, mas que vocês aproveitem, né, os momentos de compartilhamento e de discussões que nós temos aqui no nosso grupo de estudo. Nossa jornada, ela está aqui, né, chegando ao penúltimo episódio, em que a gente... Oi? Desculpe, tá o microfone aberto e falar com a minha esposa. Ah, tá, eu achei que você tinha me chamado, Léo, perdão. Então, a gente hoje chega aqui neste penúltimo episódio, em que a gente discute um tema muito importante, que faz parte do nosso programa do Paraná Integral, que é o protagonismo do nosso estudante, mas também o seu projeto de vida. Lembrando que isso também faz parte da centralidade, né, do projeto escolar que tanto nós falamos. Nossa agenda de hoje, ela contempla um acolhimento. O acolhimento hoje tem um tempo um pouco maior, são 15 minutos. Terá uma atividade para quem estava presente na reunião 2, é uma continuação, eu sei que faz um tempinho, mas foi por conta dessa organização, né, de feriados, mas nada que impeça vocês continuarem. Deixa eu ver se a Alexandra conseguiu agora retornar, que eu vi que ela entrou aqui. Alexandra, você nos escuta e nos vê? Não aparece para mim a câmera dela aqui, não aparece o quadradinho dela, não que não esteja aparecendo, é que não aparece aqui, só vejo 5 pessoas. Para mim também não aparece. Deixa eu ver se ela mandou alguma coisa no WhatsApp, ver se a gente consegue ajudá-la. Só um pouquinho. Ah, ela mandou uma foto. Só um momento. Pronto para participar. Ah, ela escreveu aqui que escuta a gente. Ô, Wanda, professora. Oi. Oi, agora estou te ouvindo. Então, mas está tudo preto. Eu vi que agora entrou a Daniele, mas eu não vejo nada aqui. Eu vou ter que entrar pelo celular. Vocês estão me vendo? Você... Sim, super bem. Inclusive, e te ouvindo agora. Pois é, mas assim, se você... Estou vendo a Alexandra toda loira ali, tudo pintado. Olha que lindo que está a Alexandra tudo loira ali. Oxe! Vixe, então não sou eu não, dá até medo então, Léo. Mas é para ver que a tua câmera está travada, sabe? Tipo, você está meio se movendo de forma lenta, mas a sua voz, ela sai perfeitamente. Se você quiser, eu lembro que na semana passada ou retrasada, não lembro se foi você saiu e voltou, ficou normal. Se quiser desligar e voltar... Eu vou entrar pelo celular e vou reiniciar aqui. Beleza. Tá. O ruim, daí você deixa para fazer depois, eu encaminho o link, tem atividade de mexer no Google Apresentações, daí você pelo celular vai ser difícil. Ah, ela saiu e não me ouviu, mas enfim, já dá um spoiler para vocês. Porque o nosso acolhimento, como eu estava dizendo, hoje é um pouquinho maior, porque é uma atividade que vocês já fizeram, que é aquele do storyboard, vão repetir hoje para continuar. Quem não relembra, até eu encaminho, tá? Para vocês novamente, para vocês se lembrarem. Daniela, eu não estou te vendo, deixa eu ver se eu consigo te localizar aqui. Não é que eu não estou te vendo porque você não está aparecendo, é porque, como eu estou apresentando tela, eu vejo só uma parte das pessoas. Agora eu te fixei aqui para dar uma olhada, realmente não aparece. Aconteceu isso com alguém semana passada, se você quiser voltar, sair e retornar para ver se arruma,
Eu não sei qual é o bug, mas às vezes dá certo. Às vezes Eu não. vou tentar, tá? Se não, Mas tá aberta e não tá aparecendo. Eu entrei pelo celular dados móveis, não tá dando o meu, não. é a tua internet? Eu acho que deve ser, Wanda, sei lá, reiniciei de novo o Note para ver, vamos lá. Tá, mas se for consumir muitos seus dados, daí você tenta ficar como ouvinte, daí eu registro no RCO qualquer coisa, para não ter Não, nenhum não problema. some não. Não, dá tranquilo, eu vou tentando. Tá. Obrigada. Então, voltando aqui, depois do acolhimento, a gente vai discutir esse protagonismo, né, que a gente tanto fala, mas também hoje falaremos do projeto de vida e como isso está no nosso programa do Paraná Integral. O momento de ação e compartilhamento hoje, ele acontecerá de forma individual, mas a gente terá meia hora para fazer esse momento do Em Ação e depois a gente finaliza, né, com Queremos Te Ouvir, o nosso formulário e faremos uma síntese, né, para finalizar o nosso encontro de hoje, que é o penúltimo. O nosso objetivo hoje, então, é reconhecer o estudante, né, como protagonista do seu projeto de vida, que faz parte da centralidade do nosso projeto, e também compreender esse protagonismo, como ele acontece, se materializa dentro de escolas como a nossa, no Paraná Integral, tá? Vamos para o acolhimento. Como eu falei para vocês, né? Vocês já fizeram. Quem não lembra, ou quem não estava presente, ou quem é o caso de algumas pessoas estavam em outra turma, inclusive eu lembro que a Alessandra, essa reunião, fez na turma J. Eu vou encaminhar o link da turma B para vocês relembrarem, mas não tem problema. Hoje, no acolhimento, é para vocês se imaginarem novamente nas cenas de propositores daquele storyboard. Já vou mostrar para vocês qual era o storyboard e imaginar que cenas como aquelas acontecem no colégio de vocês. Aí eu lembro que vocês definiram alguns personagens, criaram algumas cenas, pensando em situações que acontecem na escola. A ideia é que hoje vocês continuem aquele storyboard, né, aquela história, ou quem não lembra, ou quem não estava, se quiser fazer uma outra, tá tudo bem, tá? A ideia é que hoje seja o episódio, né, o segundo episódio, continuando aquela história, que era o estudante protagonista, né, esse é o projeto de vida. Era essa atividade aqui, ó. A de exemplo que nós compartilhamos com vocês é a história da diretora Paula assumindo a direção escolar naquele ano, iniciando a implementação, né, do PPI, e a professora Mara acreditando no poder da educação, enfrentando a resistência dos colegas e também estudantes, e os gêmeos Etilane e Etilson, estudantes de um colégio, né, do Integração, que acreditam na educação integral como oportunidade para realizar os seus projetos de vida. Eu vou encaminhar para vocês, só para vocês relembrarem o da reunião 2, caso vocês queiram. Esse primeiro link aqui que eu vou colocar é o que vocês fizeram lá na reunião 2. E a quem não é dessa turma, que nós temos aqui colegas hoje que são de outra turma, ou até quem participou em outra turma. E para hoje, vocês farão um novo. Vocês farão o da reunião de hoje, em que vocês continuarão aquela história. Eu já deixei para vocês, eu vou compartilhar aqui e mostrar na tela os nomes de vocês. Agora eu vou compartilhar o de hoje, tá, gente? Agora o de hoje. Eu já deixei na tela, como eu fiz naquela reunião, na reunião 2, ali no canto inferior, os nomes de vocês. Só vou colocar o seu, tá, Natasha? Eu acabei não colocando porque eu fiz há um tempinho já, daí não tinha, quando eu fiz, previsto a tua participação aqui com a gente na turma B. E claro, né, seja bem-vindo aqui à turma B. Eu já insiro ali rapidinho, mas fica depois da Tatiane, que eu acho que é a última dessa turma. Então, é esse arquivo que vocês vão fazer a edição, continuar o storyboard ou criar uma nova, para vocês criarem novamente 3 cenas que aconteçam em uma escola em tempo integral, tá? A ideia é, né, novamente aqui a história, hoje a gente continua, que os gêmeos Etilane e Etilson, eles conversam com a diretora e contam, né, o quanto a educação integral estão ajudando eles a encontrar um sentido na escola, projetando o presente e também o futuro. A diretora Paula, né, ela custa acreditar e fica pensando
quem que, né, deveria estar acolhendo, incentivando os estudantes. Ela, na verdade, pensa, né, o quanto está aprendendo com esses estudantes, né, nessa vida. E a professora Mara começa a perceber que os estudantes também têm muito a ensinar e que, né, podem potencializar o seu protagonismo, que é realmente uma boa ideia, tá? E aí eu deixei para vocês, nesses arquivos, já os nomes indicados. Então, vocês podem, no slide 3, copiar e colar os personagens. Aqui temos algumas opções. Eu lembro que vocês usaram muito bem, com muita criatividade, o fantasminha, o morceguinho, né, com carinha de porco, que tanto vocês falaram. A Alexandra, né, que falava dos personagens sem boca, sem olhos, né, que incomodava, mas são para representar meninos e meninas, né, alunos, professores e professoras também. E vocês podem clicar nessas pecinhas aqui com o botão direito do mouse, em copiar, e procurar, então, o slide correspondente ao nome de vocês. Eu coloquei em ordem alfabética, e continuar a história de vocês. A ideia é que vocês insiram um título aqui nesse espaço onde tem esses colchetes, entre aspas, e aí coloquem uma figura em cada um dos quadros, para indicar a história de vocês. E ali, em 1, 2 e 3, só clicando em cima do onde está escrito insira seu texto, e escrever a história de vocês, tá? Eu lembro também que nessa atividade, deixa eu apertar um ESC aqui para mostrar, alguns reclamaram que o texto ficava muito grande e tal. Quando vocês clicarem, dá para puxar, caso queiram diminuir aqui, ó, no cantinho, apesar que não vai dar, gente, a gente vai ter que diminuir a fonte selecionando mesmo e vindo aqui em diminuir o tamanho da fonte, caso vocês queiram, mas eu vou ajudando vocês nesse processo, tá? Então, a ideia é continuar aquela história, mandei ali para vocês o que vocês já fizeram. Quem não lembra, conta uma história. Qual é a essência, né? Lá na reunião 2, a gente falava justamente desse protagonismo, desse projeto de vida do estudante. Então, a gente fez histórias baseando nisso. Beleza? Vou deixar uns 10 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Quem tiver dificuldade de puxar personagem, porque está fazendo pelo celular, quer escrever aqui no chat, eu colo, copio também e colo personagens ali do slide 3, onde vocês quiserem. Ok? Eu vou colocar um cronômetro na tela para vocês. Se eu precisar voltar aqui para apresentar alguma coisa, o cronômetro continua rolando, só não fica, né, aparecendo. Natália, pode comentar, por favor. Boa noite, professora. Eu queria saber, eu posso editar o que eu já fiz ou precisa criar um novo? Duplica a página? Ou não? Aquele mesmo. Ah, será que você abriu o primeiro? Não, tem que criar nesse novo que eu coloquei aqui. Tá, eu acho que eu abri o primeiro, tá certo. Mas eu mandei o certo? Não, eu mandei o certo sim. Isso, clica no segundo. Eu mandei. Será que eu mandei só o mesmo, gente? Peraí, vamos dar uma olhada aqui, que pode ser que eu tenha colado Não, eu acho que eu cliquei no primeiro só. Tá certo. o segundo tá certo? O segundo link? Eu não colei o mesmo 2 vezes? Deixa eu ver se tem alguém mexendo nele aqui que eu já descubro. Tchururu. Vamos ter certeza que eu colei o link certo, gente. Peraí. Não, coloquei também o link certo. Então, tem que criar um novo, tá? Deixa eu voltar aqui no cronômetro, que eu acabei não ligando o cronômetro, peraí. Como que eu faço para abrir no celular? Ixi. Mas onde eu não consigo nem ver onde as mensagens. Eu consigo ver, por exemplo, eu consegui ver o que a Larissa escreveu agora há pouco. Mas eu não sei onde aqui. A Larissa escreveu aqui no chat? Apareceu aqui para mim, mas onde que eu vejo isso no celular? Deixa eu lembrar, o Meet mudou no celular. Deixa eu abrir pelo celular aqui. Eu vou abrir aqui para ver como que aparece, que eu não lembro também, peraí.
Mas, Alexandra, fazer essa atividade no celular vai ser bem difícil, tá? Se quiser fazer depois, eu vou deixar o link. Esse link eu acabei não deixando lá no mural, mas já colo lá também. Para você ver no celular as mensagens no chat, você clica nos 3 pontinhos que aparece aqui, ó, do lado desse botão de desligar. Está me vendo? Tô vendo. Aí, Vi. quando você clica nesses 3 pontinhos, ele aparece uma opção de ícones. É o primeiro, mensagens na chamada. Tá. Ah, apareceu. Vi. Tá. Ali Mas não aparece. tem o link. Mas cadê o link? Ah, tá antes. Deixa eu Tá aí? vou copiar de novo, vou colar de novo para você. Ai, meu Deus, que raiva dessas coisas. Relaxa, fique sussa. Mas você quer que eu cole teus bonequinhos? Não tem problema não. Qualquer coisa eu faço depois, tem problema. Tá, Eu uso a história que eu fiz. Você pode continuar ela. Por exemplo, Alguém roubou um boneco. qual boneco? Desapareceu o Piá. O menino? Vamos tentar recuperar ele. Peraí, deixa eu só pegar o link de volta aqui e colocar lá no mural do Classroom para, como a Larissa ou até mesmo a Alexandra não vão conseguir fazer agora, porque no celular é bastante complexo, na verdade. Aí eu deixo disponível ali junto com os links dos slides e tudo mais. Peraí. Já recupero o boneco, gente. Eu não consigo abrir o vídeo, que nem o Note voltou aqui, mas eu consigo abrir pelo menos os slides? Consegue. Ah. O editar no celular que é mais complexo, assim. Recuperamos o menino ou não? Ué, ele tá lá. Alguém devolveu o menino. Agradeço.
Prontinho, sei que quem estava ali no celular, gente, quem está no celular, fique tranquilo, depois vocês completam, não é uma atividade avaliativa, só para deixar vocês mais tranquilos, mas a gente faz aqui para a gente exercitar a nossa criatividade, compartilhar um pouco, né, dessas nossas ideias, trazendo um pouco de lúdico nesse primeiro momento de acolhimento. Eu vou mostrar brevemente, eu sei que algumas histórias estão ali finalizando, como eu percebi, até, né, por conta do tempo e tudo mais, a gente não consegue fazer tão rápido, eu sei que não é muito tempo. Alguém levantou a mão? Foi chat. O Léo escreveu que a inspiração está fraca hoje, porque da semana 2, vocês foram muito criativos, vocês usaram aqueles... vamos chamar de emojis, ícones, né? De uma forma muito criativa, inclusive. Acho que a Alessandra está no celular, não conseguiu. A Alessandra não veio. Peraí, deixa eu correr. Tá. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Como vocês têm acesso, deixei até no mural, inclusive, né? Acesso, depois vocês podem dar uma olhada, e eu ainda faço uma ressalva. Fazer esses storyboards, assim, entregar algo em branco para o estudante, é uma estratégia que a gente pode usar em sala de aula, tá, gente? Entregar um modelinho desse, não precisa ser exatamente como esse, mas que ele crie personagens, não é uma história em quadrinhos, né? Uma folha só, com algum tema, alguma temática que vocês queiram trabalhar, para ele desenvolver uma história ali num quadro. Então, a Patrícia, continuando a história dela, ela colocou hoje aqui sobre acolhimento e protagonismo, né? Eu lembro que da outra vez ela usou o exemplo de um nome de aluno, contando uma história de um aluno em específico. Hoje ela coloca que sobre o acolhimento, acredito que até porque foi uma prática educativa que nós discutimos bastante aqui, né? E que os nossos alunos gostam tanto do acolhimento que acabaram se tornando os criadores de acolhimentos da própria escola. Eles sempre criam acolhimentos que fazem alunos, né, para que eles gostem de frequentar a escola, e quem ficou feliz foi a diretora auxiliar, que agora não precisa ficar, né, realizando tantas buscas ativas, e os alunos se tornaram os grandes reis protagonistas. Muito bem, bem criativo usando o reizinho aqui nessa história. A Franciele traz o Clube da Tabuada, que a aluna protagonista lá do 9º ano descobriu que alguns do sexto estavam com dificuldades em matemática, então resolveu chamar os colegas para um clube. E no horário do almoço começaram a estudar a tabuada em várias formas, bingos, competições, aqui acho que outras... não, uma rede de ciências, eu não sei se a câmera ficou no lugar, uma rede de ciências. E a professora de matemática ficou muito feliz, pois os alunos melhoraram muito com essa ajuda dos protagonistas. E ela está aqui de guerreira, a professora. A Ivânia coloca aqui que os alunos, né, que participam dos clubes desenvolvem autonomia, liderança, participando dos clubes de protagonismo e também das aulas de projeto de vida, percebo que posso ser um bom policial, né? Talvez como você traça o seu projeto de vida ali na escola e continua nas próximas cenas, né? Traçando aqui uma ideia. Larissa no celular. O Léo colocou aqui a diretora, observando quantos alunos estão buscando liderar positivamente os colegas. O aluno está conversando com a diretora, perguntando a possibilidade de formar um grupo de teatro. E o fantasma da insegurança, que sob o processo, né, do integral está indo embora, abandonando o colégio. Opa, apareceu a diretora aqui, não sei porque ficou no modo de apresentação, Léo, mas agora ela apareceu. No projeto dos protagonistas, a Lucimara, os alunos protagonistas conversando sobre como ajudar a comunidade a resolver o problema com lixo reciclável. Faz uma reunião com a comunidade para que a escola se torne um centro de coleta desses materiais, e todos gostaram da ideia. Parabéns aos alunos. Muito bem. Os ETzinhos aqui bem usados. Aqui acho que eu deixei sem, Maria, não tá? Michele, o primeiro mês de aula. O diretor Durval preocupado, né, com o terror, né, chamado índices do Power BI. E o professor Péricles, rendido pelo cansaço e mesmo assim ajuda a preparar o dia D com gincanas. E o aluno em destaque, o Albino, montação para a Páscoa, o bombom com um recado.
E os novos caminhos da escola da Natália. Os alunos se divertem com as vivências realizadas na escola, os professores se sentem motivados, né, com os projetos e todos empenhados para a construção de um bom colégio. Muito bem, o da Natália, o Dileia não está hoje. A Tatiane, temos aqui os alunos, né, que estão motivados na participação das eletivas, nos clubes, né, de protagonismo que envolve esportes. E o motivo é a participação nos jogos escolares. E a história da Tatiane continua. Lembrando que o acolhimento dela trouxe, né, Tatiane, um pouco justamente disso, da questão do esporte, dos jogos, que você tratou, né, a questão dos times de futebol. E a Natasha traz aqui a proibição do uso dos aparelhos celulares na escola, que até foi também uma temática aqui de acolhimento compartilhada pelos colegas, que apesar da proibição dos celulares não ter agradado os alunos, ela foi benéfica em vários quesitos. Aqui temos até um diálogo, né, dos alunos indignados com tal lei. E a Sabrina passou a entender o conteúdo de matemática que antes tinha tanta dificuldade. Mãe, eu tirei 10. E os estudantes só não imaginaram, né? Continua a história. Deixa eu ver se teve atualização. Aqui, ó. Imaginei. Os estudantes não imaginavam que a criatividade aumentou, que as distrações diminuíram e a ansiedade também. Muito bem, gente. Hoje uma atividade aqui de acolhimento para a gente exercitar a nossa criatividade, pensar um pouco, né, em histórias que a gente adapta às vezes da própria inspiração das nossas próprias vivências, né, e que vocês puderam continuar uma história retratada lá naquela, né, parece que faz muito tempo e realmente faz, lá na reunião 2. E continuando hoje, então, aqui, depois desse momento de interação com as histórias, claro, o ideal é que vocês fizessem cada uma a explanação da sua, mas por conta do tempo, às vezes a gente tem que dar uma pequena acelerada aqui, acabei mostrando de forma rápida, mas eu reforço que eu deixei, né, o link dessa atividade para depois vocês explorarem, quem quiser finalizar e completar, também estará disponível, tá? Hoje, então, eu trago aqui um vídeo que para alguns de vocês não é novidade, mas é um vídeo institucional que nós temos do programa Paraná Integral, que traz justamente, né, essa questão de como o projeto de vida e o protagonismo, ele está nas nossas escolas, tá? Deixa eu só apertar o play rapidinho aqui. Eu sou uma jovem protagonista. Vou ser protagonista do meu próprio futuro. O que é ser um jovem protagonista é você saber liderar, é você saber guiar os seus amigos, é você saber dar um caminho para eles. Para mim, ser um jovem protagonista é capaz de ser o sujeito construtor do meu projeto de vida e também de tomar a frente das situações do dia a dia. Eu sou uma jovem protagonista. Trazer o protagonismo para os alunos em sala de aula é trazer muito as nossas vivências, dá-los essa liberdade, né, para que eles pensem como jovens, pensem a longo prazo e não somente a curto prazo, que o que eles estão vivendo hoje é uma fase acadêmica. E isso vai prepará-los para o que vem pelo mundo lá fora, para que eles consigam trabalhar na sociedade, o que eles aprendem dentro da escola e para a vida também. O projeto de vida ajuda bastante a gente a saber qual é o nosso futuro, o que a gente quer. Então, assim, se eu quero ser médica, eles vão ensinar a gente correr atrás disso, a gente ir atrás. A educação em tempo integral é como se fosse a segunda casa pra gente. Então a gente se sente muito confortável aqui. Acaba criando laços não de amizade, sim de família. Porque, querendo ou não, a gente fica mais no colégio do que em casa, né? A gente tem o conforto de compartilhar as nossas experiências com as pessoas. Tudo se torna mais leve. Bom, é que você aprende a lidar com as pessoas e saber lidar consigo mesmo. Você aprende a entender os lados das pessoas, saber até onde vai sua liberdade, saber como respeitar os outros. Então, assim, você aprender a conversar, você criar laços, significa muito. E sim, é uma segunda casa.
Então, esse vídeo, ele já circula, né, pelas nossas escolas, quem já participou também de temática, né, do Formadores, ele já passou em outras oportunidades, mas a ideia é mostrar, né, por meio desse vídeo, a ideia de como o protagonismo ele acontece na escola. E aí eu deixo um questionamento para vocês se manifestarem, até no próprio chat, se no colégio de vocês tem quem acredite, né, que o protagonismo é permitir que o estudante faça o que quiser, ou se na escola de vocês existe a compreensão de que o desenvolvimento do protagonismo é um processo que envolve escolhas responsáveis. E aí, opção 1, de deixar fazer o que quiser, ou opção 2? Vamos enumerar assim, não está indicado assim, mas para ficar um pouco mais rápido para vocês responderem, que a opção 2 seria de que o protagonismo é o desenvolvimento, né, de processos que envolvem as escolhas responsáveis. Aqui a gente tem a maioria colocando a opção 2, que eu acabei indicando por número para ficar mais fácil. 2. A maioria aqui colocando 2. Ninguém colocou 1 por enquanto, que bom. Porque existe, né, um pouco de dificuldade. A gente comenta aqui, né, na escola em geral, o próprio estudante, as famílias, às vezes, a comunidade, achar que é fazer o que quiser, né, e não é. A gente fala de protagonismo, até vamos entender um pouco melhor, que é um processo, na verdade, de escolhas responsáveis. Alexandra, por favor, pode comentar. Eu acho que no começo, até sem ter uma noção, acho que pensavam assim, acho que agora mudou bastante, ali pelo menos no colégio que eu trabalho, já mudou bastante. No começo, sim. Agora não. Tanto que eu vejo pelos clubes lá que praticamente caminham sozinhos. Então, é um processo de consolidar, né, um pouco isso, porque no começo, realmente, como você bem colocou lá no começo, né, eles ainda não entendem, eles têm dificuldade, muitas vezes, da questão de autonomia. Então, eles acham que é algo muito mais de permissividade, acham que pode fazer tudo, que ser protagonista, né, é fazer o que quer, e, na verdade, existe toda uma organização dentro da ideia, né, do projeto, do Programa Paraná Integral, de como a gente, na verdade, desenvolve, faz com que eles, né, consigam se desenvolver nesse sentido. Mas que bom que a maioria aqui, né, acho que já passou por esse processo de implementação e já entende um pouco, eu digo não vocês, a escola como um todo, né, de como isso deve acontecer. Daniele, pode comentar, por favor. Não, eu acho, Wanda, pelo menos lá no colégio, os professores que não acreditavam na escola integral já saiu, tá? E os alunos que não queriam já saiu. Então, quem ficou é porque ou se adaptou, ou porque está gostando, ou está tentando se adaptar. Por isso, acho que melhorou um pouco. Acontece uma seleção, né? Eu acho que isso acontece. No começo, assim, onde eu trabalho, a gente ficou um pouco receoso de elitizar muito ali a região, porque vai ficar um grupo menor, quem realmente quer, né? Nesse sentido, vem mais recursos, como a gente sabe, entre aspas, né, para a escola em tempo integral e tudo mais. Mas é bem isso, a adaptação deles, né, da comunidade, até mesmo do corpo docente, né, quem trabalha. Natália, pode comentar também, por favor. Eu queria comentar, porque a nossa escola é nova, né? E para nós também, a maioria dos professores nunca tinha trabalhado em um colégio assim, em tempo integral. E aqui, ainda, mesmo a gente, por exemplo, eu e alguns ali compraram a ideia, e estão tentando fazer toda essa construção, porque é difícil, não vai cair do céu, mas depende da gente ir buscar, correr atrás, entender. Mas assim, ainda tem uns 3 ali que tá meio resistente, fica, não, eu não quero mudar as carteiras naqueles formatos diferenciados, tem que ser naquele estilo tradicional. Aí outros que falam assim, não, mas os alunos estão fazendo tudo que eles querem. Aí em toda reunião vai lá a pedagoga, né, tentando desconstruir essa ideia, falando, gente, não é assim, o protagonismo é para a gente construir com os alunos e dar essa autonomia. Então, assim, alguns compraram mais a ideia. Tem uns 3 lá que estão resistentes ainda.
É porque é uma mudança, né, gente? É uma mudança. Eu, por muito tempo, só trabalhei na regular e também, né, a gente recebe a mudança e é muito de como a gente recebe, né, essa mudança. E não é uma mudança simples. A gente, até na nossa própria carga horária como professora de ciências, que é a minha área de formação, e de repente eu me torno professora de estudo orientado, de repente eu sou professora de protagonismo, que não existe mais, mas eu já dei aula para essa unidade curricular, eletiva, que é do zero, porque a ementa quem faz é você mesmo, então é toda uma configuração. Costuma-se, né, até comentar que realmente é um trabalho de você ter o perfil de aceitar essas questões, né, essas mudanças, e também como o programa ele se caminha. É uma construção, gente, para quem está começando, como a gente sempre comenta, no final dá certo, a gente passa por muito perrengue ali e tal, mas é para dar certo. A Alessandra, pode comentar, por favor? Ixi, ela sumiu. Agora sim, voltou. Agora sim. Não, é que eu estava falando da resistência, que às vezes até eu tenho resistência, né? Às vezes eu também tenho um pouco essa resistência ali. Mas um pouco vai da gente tentar ali. E outra coisa é os alunos também têm resistência, sabe? Até eles têm resistência na carteira, até eles têm resistência de mudar a carteira, então eles também têm. E tem que ir trabalhando com eles também, essa resistência deles e nossa junto, né? Todo um processo. É porque a minha escola também começou agora, o novo o integral, então é bem difícil no começo, né? E a gente tem que ir devagar, também não adianta deixar tudo para eles, o protagonismo deles, porque também daí vai vir na primeira, deixar eles fazer tudo o que eles querem, né? Então eu acho que tem que ir devagar também, não adianta deixar tudo para eles e nem deixar nada para eles, tem que ir devagar tudo. Exatamente, né? Para que, na verdade, o estudante ele não é protagonista sozinho. É um processo, na verdade, que vem a nossa orientação, vem da equipe pedagógica, vem da equipe diretiva também, que é uma forma, na verdade, coletiva de construção desta autonomia, senão vira algo de muita permissividade. E não é o objetivo desse protagonismo quando a gente fala dele na escola em tempo integral. E a tua escola, Alessandra, é novíssima, né? O prédio é novo, a escola, não é só o prédio, a escola não existia, começou a existir na metade do ano passado, então tem mais esse desafio, né? Ela não tem uma história antes, ela sempre foi integral desde o começo, né? E na verdade, assim, o que acontece? Eles amadurecem. Ah, da Natália também. Não é a mesma, né, Natália? Tu é aqui, não? Ah, tá. Eles têm esse processo de amadurecimento nesse processo, enquanto estão se reconhecendo ali como protagonistas, né? Porque está em desenvolvimento, eles ainda não estão prontos. Até essa tabela que eu deixei aqui projetada, muitos do que a gente discutiu aqui, a gente percebe, né, do fluxo disso, mas a tabela mostra parte dessas etapas. Então, a gente tem as iniciativas, as ações, a gente tem os planejamentos. Eu vou ler a primeira coluna aqui só para a gente se situar. A execução dessas ações, a avaliação das ações e os resultados, né, dessas ações. E aí a gente tem todos os, digamos assim, fatores que acabam influenciando em cada uma das etapas. Então, eu tenho as iniciativas, né, unilaterais, geralmente de educadores, que ainda demonstra a dependência dos estudantes. Tem também o processo de colaboração, né, porque a gente discute aquilo que vai ou não acontecer, e aí chega no processo de autonomia. Então, em cada uma das etapas, eu tenho tanto a dependência, que é o nosso movimento enquanto educador, planejando, trabalhando com os estudantes, avaliando, né, os nossos estudantes, e também percebendo os resultados. Quando a gente fala ali da coluna em amarelo, né, a coluna da colaboração, é quando a gente, um trabalho em conjunto com os estudantes, a gente, na verdade, faz a elaboração das ações, a gente ajuda, né, num processo ali
de execução dessas ações e também no processo de avaliar em conjunto com os estudantes. E aí vem a última coluna da autonomia, que é quando a gente consegue, de alguma forma, a iniciativa por parte deles, depois desse processo de dependência e colaboração, que eles consigam sozinhos planejar, que foi o que a Alexandra comentou no ponto que está na escola dela, clubes que já caminham sozinhos, mas antes disso, teve a dependência deles total ou parcial dos educadores, teve o processo de colaboração e agora caminham-se sozinhos, né, porque eles já sabem o que foi planejado, executam de forma autônoma, avaliam, né, e também se apropriam de tudo que acontece ali nos clubes. Então, começa com a dependência, vem um processo de colaboração e chega no processo de autonomia. E ali são as etapas, né, dentro desse, né, um caminho que não se resolve em um mês de escola em tempo integral, 2 meses, que é o que nós estamos. Por mais que a escola da Alessandra começou no passado, ela ainda não fazia parte do projeto, né, Alessandra? Ela era diferente, ela tinha um contraturno, mas esse programa, né, como é o Paraná Integral, ele iniciou só esse ano, né? Então, agora, Sim, no processo esse de ano. 5 de meses. Esse mês. bem jovem, né? Já vai amadurecer tudo isso. E a ideia é que, na verdade, nós, enquanto profissionais, a gente atue de forma com que o estudante ele consiga desenvolver o projeto de vida para a sua vida. Então, é a função da escola, principalmente tratando-se da escola em tempo integral, que além daquele conhecimento que nós temos em sala de aula, né, dos componentes curriculares, que é o processo de promover a aprendizagem, a gente consiga trabalhar com os estudantes, né, algo que eles, né, possam despertar os seus sonhos, buscar os seus propósitos também, e ter aquele sentimento de pertencimento que a gente tanto fala. Muitos de vocês trouxeram, inclusive, isso para a prática educativa do acolhimento, até aqui para o relato de implementação, que é algo que a gente, né, prioriza, mas não é somente no acolhimento, eu reforço por conta de ser a nossa implementação, mas esse sentimento para que eles se encontrem, né, e se reconheçam no seu lugar no mundo. E aí, gente, é também para que a gente consiga fazer com que eles tenham condições, né, de aprendizagem, consigam construir o seu projeto de vida dentro desse percurso formativo em que eles estão, que é a educação básica. E aí a gente tem seres humanos autônomos, solidários e competentes. É um parágrafo muito importante, algo que a gente pode até, inclusive, ler no nosso próprio documento orientador. Ele está pautado na fundamentação, né, que a gente traz aqui para o programa do Paraná Integral, porque a gente coloca como centralidade do projeto escolar, né, do nosso programa, porque é a perspectiva, na verdade, da formação ali no final da educação básica. O estudante autônomo, solidário e competente. Por quê? Isso movimenta lá o que a gente comentou, acho que na reunião 4, na 2 também. A formação acadêmica de excelência, a formação para a vida e também as competências para o século XXI, que é, na verdade, os 3 eixos formativos que regem todo o nosso, né, projeto, na verdade, a centralidade desse projeto escolar. Beleza, gente? Essa parte aqui, né, teórica um pouco, para a gente relembrar também quem são esses protagonistas dos saberes e fazeres, né, do nosso território escolar. Os estudantes, como nós sabemos, né, eles estão envolvidos em práticas e vivências, ações, né, que vão envolver até as escolhas responsáveis, e aí a gente tem os grêmios, os clubes, como já bem mencionados, lideranças e até mesmo os líderes de turma. E nós também fazemos parte, porque nós somos importantes, né? Nós integramos o currículo do estudante, a gente faz a organização dos nossos componentes, né, curriculares, estamos ali enquanto docentes, tutoria e mentoria dos estudantes, e também tem a questão da coordenação de salas temáticas. Então, a gente trabalha isso a partir do nosso documento orientador para a educação em tempo integral, mas a gente fala muito da importância, né, das juventudes, dos professores, né, enquanto protagonistas, para que a gente consiga desenvolver esses saberes e fazeres no nosso território escolar. Dito tudo isso, né, gente, o nosso papel é ser a mudança ali
que nós queremos ver no mundo, exercer a nossa liderança na escola e também ser exemplo para a vida dos estudantes. E aí, nossos adolescentes, né, pré-adolescentes ali, começando ali no 6º ano, eles, na verdade, têm as suas mudanças próprias, né, dessa fase da vida, que eles possam compreender as singularidades e formações identitárias e culturais, por meio de práticas escolares diferenciadas e contemplar suas necessidades e diferentes modos de inserção social. Isso tudo é o que a própria BNCC ela prevê. E aí aqui a gente traz Paulo Freire, que de acordo com ele, educar é criar possibilidades para a produção ou construção dos estudantes. E como os educadores podem atuar para promover a construção do protagonismo deles? E aí fica o questionamento. A liderança que promove o protagonismo é aquela que se pergunta: como posso atuar para contribuir? Vou deixar isso como uma pulguinha atrás da orelha de vocês, para vocês pensarem, refletirem sobre a própria prática, né? E nesse protagonismo que a gente tanto reforça e reconhece, né, a importância dentro do programa do Paraná Integral. Beleza? Alexandra, pode comentar, por favor. Ô, Wanda, aquela hora que você colocou ali de professores tutoria, que tinha naqueles, eu não consigo ler, porque tá pequeno para mim, que você colocou tutoria, não é igual a que tinha no outro ano, né? Mudou, né? A tutoria lá e membros de estudantes. Não é aquilo que o aluno escolhia? Aqui, na verdade, quando a gente coloca dessa forma aqui, ele está falando de uma forma geral de como está no documento orientador com base na BNCC. O colégio em tempo integral tem a tutoria hoje como uma boa prática. As escolas podem se organizar e definir, né, professores tutores para acolher os estudantes, fazer uma conversa, que seja um ponto de referência. Nesse caso aqui, não está se referindo a essa prática educativa, como era chamada, hoje não é mais, ou essa boa prática, como hoje a gente denomina. A gente coloca aqui de uma forma geral, a BNCC prevê dessa forma, então é uma possibilidade dentro da escola para que os estudantes, né, consigam desenvolver seu protagonismo e também os saberes e fazeres ali no território. Mas não é, digamos que não é aquele, né, aquela prática que a gente tinha, que eu não sei se alguém já vivenciou isso da tutoria. Quem é de escola nova provavelmente não ouviu falar. Mas não é aquela que a gente, né, fazia aquele processo dentro da escola, lá no comecinho do Paraná Integral. Quem é do comecinho vai relembrar, não. Ela não é mais uma prática educativa, tá, gente? Agora ela é uma boa prática, fica a critério da escola e dos professores a fazer essa organização, tá? Então, ela hoje, como ela não é regulamentada, só para quem não participou ainda de um processo desse em escola em tempo integral, a proposta inicial era um projeto chamado Tutoria, em que os estudantes escolhiam professores tutores para atender em horários que não eram específicos, na sua hora de atividade, no corredor, mas eram pontos de referência para os estudantes, para quando eles tinham alguma fragilidade, alguma questão, ou o próprio professor atrás desse estudante por conta de alguma fragilidade, alguma questão. Hoje fica como uma sugestão de boa prática, porque não é regulamentado, e aí a escola pode criar esse projeto de tutoria, né, a critério da escola, tá? Aí vocês podem decidir. Tranquilo ou alguma dúvida da tutoria, gente? Susi? Opa, temos duas. Léo, pode perguntar. Sabe, Wanda, o que às vezes eu me pego pensando com os meus botões? Essa questão de protagonismo, né? A minha juventude, ela tinha uma bandeira, né? Acabar com a ditadura. Eu acho que eu nem comentei com vocês, eu fui seminarista por 10 longos anos no interior de São Paulo, Rio Claro, Campinas, Ribeirão Preto, e eu vivi todo esse auge lá da luta contra a ditadura. Então nós tínhamos diretório acadêmicos que eram muito fortes pra caramba. Nós éramos protagonistas.
lutamos. Eu fico me perguntando, Wanda, se esses alunos protagonistas levantarem uma questão de dizer apoio aos professores, na reivindicação de salário de professores, eles reunirem e dizer, não vamos na aula. Os alunos protagonistas, conscientes, falar, nós para um pouco essa plataformização aí. Os alunos falarem, não queremos terceirização. Protagonistas, como é que o Estado, a secretaria, veria esses protagonistas? Sabe? Então, eu sempre tenho um pé atrás, que essas questões, assim, de lutar por mudança, sabe? Protagonismo, realmente pegar uma bandeira. Se você pedir uma bandeira para a juventude hoje, qual é a bandeira da juventude hoje? Qual é a bandeira que eles têm? A outra questão ali de protagonismo, eu vejo também, sabe, longe. Não é questão... Escola é escola, tem conhecimento acadêmico. Quando você é protagonista, até que a tua questão de interesse pelo estudo, isso reflete lá na tua nota, nas tuas notas. Não que seja, né? Mas as notas refletem. Você é protagonista, você é um cara que está criando a tua história, está construindo a tua história. Pô, aí quando você pega uma turma que gosta de, vamos sair, vamos lá, bora, vamos fazer isso, vamos fazer aquele fervo, tal e tal. Aí, pô, tu faz uma avaliação, você faz as aulas, metodologias ativas, você faz isso, faz aquilo, avaliação, pá. Daí quando você vê o resultado, pô, né? Então tá, vamos ser protagonista das artes ali e tal e tal. Mano, conhecimento científico. Então eu tenho sabe, um pé atrás um pouco disso, que às vezes caminha mais por um agrado, por criar um ambiente agradável, acolhedor, com refeições, tal, com atividade. Às vezes os lugares, os colégios forçados a ser integrais, modéstia à parte, igual eu falei, eu fui seminarista, né? A gente até ficava no seminário. Você começava às 6 horas da manhã, você ia até meia-noite estudando e tinha atividades, tinha tudo. A integral. Agora você pega umas escolas, você tem, como você fala, me faltou a palavra agora, arranjar uma sala para fazer alguma coisa, fazer tudo de papelão, de isopor e palitinho de dente, e não sai disso, entende? Eu acho, sei lá, porque, não, imagina, mas o que acontece dentro do documento orientador ou até da proposta é justamente trazer para o estudante um processo para que ele seja autônomo, né? E a gente conduzir esse processo de alguma forma. Eu entendo que quando você coloca que talvez, né, ser mais atrativo, trazer um ambiente que a ideia é que por ser 45 horas ou o modelo de 35, que é o caso de alguns colegas, né, que é uma jornada estendida, aí ter toda essa questão de diferença de configuração, de propostas também, para se tornar mais atrativo. E que, às vezes, os estudantes não correspondem, porque a autonomia que a gente gostaria que eles tivessem, eles acabam não desenvolvendo, né? E até você falou da bandeira que eles levantam hoje. Eu não consigo responder essa pergunta para você, Léo. A bandeira que eles levantam de forma generalizada, né? Porque é muito difícil a gente definir. Mas, voltando ao contexto que a gente pensa dentro do programa Paraná Integral, é desenvolver cidadãos ali que sejam críticos, ativos, que eles consigam ser autônomos, exercer, na verdade, essa cidadania de forma plena. A gente sabe que é um desafio mesmo, né? E temos toda essa questão de como tudo se conduz, mas a gente espera realmente que eles consigam, por meio dessas vivências, ser protagonistas, pelo menos, da sua história. Se a tua história, né, lá do estudante, não corresponder ao que a gente quer de conhecimento ali escolar, gente, é uma pena mesmo, porque, né, os esforços ali por parte da equipe todo é feito. Mas por isso que a gente faz parte ali do processo de mediação, para que ele realmente consiga reconhecer dentro do seu projeto de vida os seus propósitos, né?
É mais esse sentido. Eu vou deixar agora a Alessandra falar. Eu vi que eu já deixei na tela para vocês espiarem, inclusive, o que vocês vão fazer daqui a pouco. Eu vou deixar a Alessandra falar também. Alessandra, por favor. É uma dúvida bem rapidinha, só que você estava falando lá da tutoria lá, daí eu só ia perguntar se tem relação com a escuta, aquela escutativa, sabe? Tem às vezes na escola ou não tem relação nenhuma? Porque tem aquela... É sim, a tutoria ela era um momento de escutativa, só que você tinha um ponto focal de quem seria a sua escutativa. Por exemplo, eu, Wanda, escolho o Léo como meu professor para minha escutativa. Então, seria tipo isso. Mas na escola, todos nós podemos ser uma escutativa. O projeto da tutoria, como antes era uma prática educativa, tinha uma pré-seleção. O estudante ele escolhia quem ele gostaria que fosse, o seu ponto focal, vamos chamar assim, e você era a escutativa, digamos que oficial. Mas é tipo isso, Alessandra. Hoje, com esse nome, tutoria e tal, ela não é mais veiculada. Hoje ela é uma boa prática e não uma prática educativa, tipo, digamos que obrigatória. Antes era meio que obrigatório, tá? Mas é isso, exercer essa escutativa por meio de você tem um aluno que você é tutora. Você é tutora ali da Alexandra. Então, ela sabe que é você com quem ela tem que contar nesses momentos que ela precisa de uma escutativa. Entendi. Obrigada. Imagina. A Patrícia está com o microfone ligado, não sei se ela ia falar alguma coisa. Eu ia, mas você já falou. Tá. Então, beleza. Eu vou encaminhar agora para vocês, então, o link do Em Ação, enquanto eu explico para vocês rapidamente, porque hoje ele é individual. Então, hoje a ideia é que vocês retomem um pouco da história profissional de vocês. A ideia é voltada mais para o profissional mesmo, tá? Até trazendo... O Léo já se adiantou, ele contou até um pouco da sua história ali, ele vai poder aproveitar, a gente conheceu um pouco, inclusive. Mas a ideia é que vocês coloquem o momento em que vocês se sentiram o protagonista na história de vocês, como se fosse um protagonista de uma série ou de um filme. Eu já coloquei o nome de cada um de vocês aqui no arquivo, estou colocando no chat, então cada um tem a sua folha, e que vocês, nesse processo de escrita, vocês consigam valorizar o percurso de vida de vocês, considerando que vocês são o personagem principal da sua própria vida. E como que essa história, você como personagem, poderia escrever um filme, ou uma série, ou até mesmo um livro, tá? Vocês podem, ser breves, tem uma folha, se precisar duplicar ali o slide que está com o seu nome, fique bem à vontade, quem quiser escrever um pouco mais. E eu vou deixar vocês bem à vontade por 20 minutos fazendo essa escrita. No retorno, alguns vão, caso se sintam à vontade, vou ver, a depender do tempo, quanto tempo vai rolar ali, para ler um pouco da sua história. Mas hoje vocês, de forma individual, não solitária, estaremos todos aqui, não é para vocês se desconectar da Meet, tá? Vocês podem até desligar a câmera um pouquinho ali para escrever, levantar e tal, mas vocês não se desconectam e aí vocês vão, reviver um pouco dessa história de vocês e pensar um pouco como vocês escreveriam essa história para os espectadores, que hoje somos nós aqui da turma B, de toda terça-feira. Ok? Natasha, eu também não coloquei nesse, deixa eu já fazer isso, inclusive. Eu vi que no outro você foi bem, bem rápida e acrescentou ali o seu nome. Opa, peraí, gente. Eu vou só ligar o cronômetro e daí eu já vou colocando, se a Natasha não foi mais rápida que eu, no dela também. Peraí. 20 minutos, gente, bem tranquilos para vocês trabalharem. Começando já.
Eu tô no tablet, tá meio ruim de escrever aqui, mas eu acho que tem alguém escrevendo no meu ali. Alguém vê se tem alguém escrevendo no meu ou se tá ruim no tablet mesmo. Deixa eu ver aqui. Veja para mim, por favor, Wanda. O Léo tá escrevendo no seu. Ah, então tá bom. É que eu tava tentando escrever e daí tinha alguém escrevendo junto comigo e não tava dando certo. E no Deixa eu tablet é achar. horrível de escrever. Léo, teu slide 10. Será que ele tá nos ouvindo? Deixa eu ver. Deu uma inspiração, peguei o primeiro e digo, vou escrever aqui agora, fui da lição. Então tá bom. Não Desculpa. tem problema lá, tá? Eu vou colar de novo ali, Ali. Eu acho que daí o primeiro parágrafo ele saiu, que é o padrão, né? Tem Tá bom. uma introdução padrão para todos. Deixa eu ver se saiu. Peraí, vou arrumar ali. Foi. Tá bom. Você tinha escrito alguma coisa ou não? Eu não, eu tô tentando no tablet, é bem ruim, sabe? Aí eu peguei o teclado, tem tudo uma. Não, não, mas eu arrumei lá. Agora tem o parágrafo inicial, que é padrão para todos. Tá bom. Vou tentar lá então. Beleza. Obrigada. Olha que rápida. Você tem 13 minutos de descanso, Patrícia.
Prof, viu o incêndio na PUC? Eu vi. Isso. Eu vi que mandaram, mas é em toda ela? Pegou num teatro, mas está incendiando tudo. Nossa, as imagens são impressionantes. Vou olhar aqui, né? Deixa eu buscar. Tá cheio, tipo, parece um foco enorme de incêndio, mas tá cheio de outros focos em outros lugares. Que esquisito, eu não consigo ver a reportagem, mas o que eles dizem? Em diferentes lugares? Não, é que assim, ó, na TV aparece que tá pegando fogo e onde começou foi nesse anfiteatro, né? Nesse teatro. Só que aí você vê nas imagens que tem outros focos menores de incêndio em outros lugares em torno, como se tivesse já se espalhado, sabe, para outros lugares. Que esquisito, talvez por causa do vento, né? Tá Daí ventando. apagaram todas as luzes na região e estão evacuando, né, o local. Nossa, eu abri aqui e tá escrito incêndio de grandes proporções. Sim, mas é horrível. Eu estava vendo ali na TV, que eu fugi daqui, né, e fui ali olhar. Meu Deus, foi muito feio. Muita fumaça, né? Que é perigoso, inclusive, a inalação. Eu vi que eles estão evacuando mesmo tudo por perto. Olha aqui essa foto. Ah, não consegui ver. Perdi a foto. De longe, uma foto de longe mostrando o tamanho do incêndio. Cadê? Ah, essa aqui, ó. Bem de longe. Que horror. Oi, prof. Oi, Natasha. Eu tenho aula agora às 7h40. Se tivesse como adiantar o formulário. Ah, pode ser. Peraí. Já mando aqui também, tá? Daí você vai acabar bem no horário. Peraí. Beleza, prof. Aí, Natasha, por mais que a sua turma seja a J, daí como você participou aqui da B, você coloca a turma B, tá? Beleza, prof. É B ou P? B. Beleza. B de Bosque. Aí, por exemplo, né, a Patrícia, que já terminou, demais, também podem ir já adiantando o formulário do Contribua Conosco, tá, gente? Tem 8 minutos ainda. Wanda, e no meu caso, eu cliquei ali no link que você colocou pelo celular e tá dizendo assim, redirecionando. Como é que eu faço isso agora? Para fazer o do... Ó, quer ver? Aparece assim, aviso de redirecionamento. A página anterior está tentando levar você para
Ui! Ai, faz depois. Eu deixei ele também lá no mural, porque como você Tá, eu vou lá. faz depois, porque é o link que eu deixei no em ação lá no mural. Tá. Porque senão você não vai conseguir. Fique tranquila. Eu vi aqui, não. Pera, vocês estão falando do formulário? Porque agora a Natasha falou o meu também não tá abrindo. O meu formulário. Eu Ah, o tô tentando. formulário. O meu abriu. Não, é o formulário da presença, não é isso? Ué, será que é por causa do celular? Pois é, vou mandar de novo, mas eu cliquei aqui e agora abriu, deu certo. Vejo de novo. Se não, eu mandei um link maior agora. Vamos ver se esse vai. Esse deu? Ah, beleza. Agora abriu. Nossa, que doido. Eu peguei ele de uma. Copiei e colei o link, como eu sempre faço. Não sei o que aconteceu. Gente, pior que estava tendo uma cerimônia dentro desse teatro. E estava cheio de gente. Uhum. Ave Maria. Meu Deus, que dói. O pior não é isso. Imagine o familiar assistindo isso pela TV agora, né? Meu Deus. Vou pegar uma água, peraí. Vai sondar na TV, né, bonita? Não fui sondar na TV, não.
Prof, até eu chegar lá já deu a hora de eu iniciar minha aula. Obrigada. Então, beleza, fique de boa. Dá boa por causa do horário. Mas eu fiz atividade daí. Tá bom, obrigada. Beijo. Até. Encerrou o nosso tempo. Quem, porventura, não conseguiu terminar, o link está lá no nosso mural, tá, gente? E agora eu convido, né, voluntários, até 3, assim, pelo tempo que a gente tem, que possa, em 3 minutos, ler ou falar da sua história, né, como a retratou aqui, se colocando, né, como protagonista da sua própria história, pensando, claro, né, na parte profissional. E aí, alguém se voluntaria? Ô, Wanda, eu não escrevi, mas eu posso falar um pouquinho da minha? Pode, por favor. Quando que você se viu como... Eu vou deixar na sua tela, só para a gente reconhecer. Não, vou falar bem resumido, bem rapidinho, mas, por exemplo, eu escolhi ser professora por causa de uma professora, né? E assim, como é que eu que fez toda, que nem eu falo, que fez toda a diferença. E no começo da minha carreira, então assim, eu trabalhei em várias escolas, né? E eu não me sentia parte dessas escolas dela. E na escola que eu tô hoje, tudo mudou. Eu fico até emocionada, porque aqui eu consigo ser ouvida, né? Respeitada. Eu espero que algum aluno me veja como eu vi essa professora, né? Eu tô ficando velha, é isso que dá. Aí mais ou menos isso. Então agora eu me sinto protagonista, né?
E com certeza você deve inspirar muitos dos seus alunos que também se sentem acolhidos por você e seus colegas também, né? Que se sentem muito acolhidos por você e que você possa realmente inspirar muita gente. Que bom que você se sentiu, né, o protagonista ali da sua própria história, do seu filme. Sua história daria um filme como professora, a professora Alexandra? Com certeza, né? Ah, daria, com certeza, cada coisa. Então, filme. Aí eu acho que até um filme de comédia agora, que, meu Deus. Ai, obrigada, Alexandra, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Mesmo que você não escreveu, acho que isso não importa, né? Acho que você falar aqui um pouquinho também já retrata um pouco. Léo, você é o próximo, por favor. 3 minutinhos para contar um pouquinho. Eu vou abrir lá. Cadê você aqui? Está escrevendo a Alessandra, agora o meu está certo. Bem resumidinho, tá? Eu resumi 59 anos em 15 linhas. Então eu vou ler um pouquinho. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Semente do amanhã, Gonzaguinha. Esse menino, ele tinha 12 anos. Filho mais velho de uma família de 4 irmãos. Os pais, filhos de colonos, não conseguiram passar do 5º ano de estudo. Olhando a situação da família, pensava em mudar essa realidade. Não passar as mesmas dificuldades que os pais e irmãos estavam passando. Pensava em estudar e mudar de vida. Resolveu ir para um seminário, mas não tinha condições de arcar com as despesas de passagens, até o seminário localizado em Rio Claro, São Paulo. Foi até a prefeitura e pediu para conversar com o prefeito. Apresentou seu sonho ao prefeito, que gentilmente doou 150 cruzeiros. Com a aprovação dos pais, comprou a passagem e, com apenas 12 anos, viajou de Clevelândia a Rio Claro, sozinho. Permaneceu no seminário por 10 anos. No primeiro ano de seminário, foi auxiliado financeiramente por uma pessoa amiga da família. Essa pessoa hoje é professora e faz parte do grupo B de formação da professora Wanda. Ela é a professora Ivânia. Hoje esse menino é professor e colega da Ivânia. Ajudou a pagar os estudos da irmã, que é pediatra hoje. Tem 2 filhas, a mais velha trabalha como técnica em radiologia e a outra cursa odontologia. O menino tinha razão. Bem resumido. Que linda sua história, Léo. Bem resumida, mas acho que mostrou toda a essência, né, de toda essa tua trajetória. Como você falou, né, 59 anos resumido aqui em apenas um slide, mas que não representa. Claro, né, a grandeza da tua escola da tua história é muito maior que esse slide. Muito legal conhecer um pouquinho a história. Pena que eles não deixam o roteiro com tempo para conhecer de todo mundo, né? Aqui um pouquinho. E agora vamos para um próximo e último voluntário, gente, por conta do nosso tempo. Alguém? Eu vou deixar bem voluntário, gente. Quem não quiser apresentar, não se sinta pressionado, senão a gente parte para a próxima parte aqui. Parte para a próxima parte com redundante, mas vocês entenderam. Ninguém será um voluntário. Natália, por favor. O que eu ia comentar, na verdade, não é exatamente sobre a história, porque se vocês lerem lá, a minha ficou bem curtinha, porque a imagem que eu tenho dos filmes, porque quando eu era criança eu assistia muitos filmes, séries, né? E o que fica na minha cabeça, para mim, ser o protagonista ali, são aqueles momentos onde a personagem, né, ela tá indo para o trabalho, está fazendo alguma coisa, ela, sabe, esses momentos de ação. E aí, para mim, exatamente essas, as mais cotidianas, como estar na sala de aula, explicando exatamente aquele conteúdo, aquele assunto que você gosta muito, ou você estar apresentando um evento ali, essas situações aí do cotidiano lembra certinho, para mim, na minha percepção, aquelas cenas dos filmes. E aí demonstra a importância dessas ações na vida da gente. A gente é protagonista por causa disso, né? Estamos em movimento, então são pequenas ações, não são grandiosas, mas para mim, é como eu me vejo sendo protagonista. Sim, no dia a dia, né, a gente tenta ser o protagonista dessa história, que a gente seja mesmo.
Você se sente protagonista todos os dias, eu acho que a gente também é realmente protagonista da nossa história todos os dias, e acho que essas histórias realmente poderiam, né, virar um filme, ou até mesmo um livro, ou uma série que é por etapas, né, da nossa vida. Muito legal conhecer um pouco esse lado, né, a gente hoje parte para pensar no nosso projeto de vida, no nosso protagonismo, que é como a gente gostaria, né, que isso acontecesse na escola. Natália, Léo e Alexandra, muito obrigada por compartilhar com a gente. As demais histórias estão lá no arquivo, né? Todas, né, têm histórias bem emocionantes aqui também, mostrando um pouquinho. Eu vou passar aqui só para vocês depois procurarem lá as histórias dos colegas. Podemos até chamar que eu gostei do início do Léo, que tem até uma referência, o final, né, que se complementam. Lembrando que o Léo, no começo do encontro de hoje, veio falando que não tinha inspiração hoje, tá? Só vamos relembrar esse pequeno detalhe. Imaginem quando ele estiver inspirado, tá? Mas ele comentou isso, né, lá no início. Então, temos as histórias dos colegas, depois vocês podem, claro, né, ler um pouco essas histórias, poder contemplar, né, o protagonismo aqui de todos nós. Gente, recados finais, então, momentos e minutos finais. É a nossa penúltima reunião. Semana que vem nós retomamos com as apresentações. Seguiremos, né, conforme alguns já indicaram a ordem na próxima reunião de apresentação, os demais que não indicaram, né, em que momento apresentará, a gente define no começo da reunião, né, que vem, bem tranquila essa questão. Então, a reunião que vem, todos os demais, lembrando que a nota hoje, né, para este ano, para apresentação, ela tem um peso maior que os anos anteriores, então, tomem bastante cuidado para não faltar para quem não apresentou ainda na semana que vem. E aí a gente organiza também a questão dos feedbacks, tá? No nosso encontro de hoje, só fazendo uma síntese para a gente fechar, nós compreendemos um pouco, né, foi breve, sobre apoiar o protagonismo do estudante nas escolas para que eles realmente consigam construir o seu próprio projeto de vida, né, que é o grande desafio, até bem comentado aqui enquanto a gente estava discutindo. E a gente finaliza até com um questionamento de reflexões aqui, né, já teve 2, temos mais um. E a partir dessas discussões, como você vê suas ações futuras para promover o protagonismo dos estudantes? Deixamos aqui esse questionamento. Até essa própria atividade do Em Ação, vocês podem, quem trabalha com projeto de vida, por exemplo, ou outros componentes que dá para encaixar, vocês podem pensar em sugerir que eles escrevam histórias, uma parte muito curta, até no formato do storyboard, de quando eles se tornaram e se encontraram como protagonistas, como estudante ali, em 2025, por exemplo. Então, fica aí a sugestão. Temos nosso Saiba Mais para vocês acessarem quando precisarem em relação às referências, né, que nós temos, referencial teórico, aqui do Paraná Integral. E eu vou tirar um print. Antes do Léo comentar, deixa eu só tirar o print, Léo, que daí eu já libero a galera que já preencheu o formulário. E aí, peraí. Nosso nono print, ou o último, porque eu tenho mania de esquecer no último encontro, porque às vezes é muito corrido. Então, um sorrisão lá, 1, 2, 3 e... Aí. Léo, pode perguntar, por favor, antes da gente finalizar? Não, eu só queria dar uma sugestão, Wanda. Eu achei que ficou maravilhoso no trabalho, você sabe o quê, colegas? Os alunos escreveram os sonhos deles, né? Aí eu pedi para eles escreverem uma redação, e nessa redação eles tinham que atrelar todos os sonhos, o policial, o pediatra, o engenheiro, o agrônomo, o pesquisador. Então eles construíram... Gente, sai uma redação, coisa mais linda, tipo assim, eu sou policial, estava andando pela rua quando eu vi o Pedro, que é caminhoneiro, ele acabou atropelando o cachorro, eu liguei para a Franciele, que é pediatra, a pediatra imediatamente levou pelo caminhão do bombeiro, sabe? Você pede para os alunos que têm projeto de vida, os sonhos da turma, e eles escrevam histórias que envolvam todos os sonhos. Mas sai cada redação, cada história, eles adoram, né? Eles matam gente, eles prendem, ele é suspeito, mas tem um monte de coisa. E é aquela história, né? Um sonho, ele, na verdade, nunca é um sonho que se sonha só. Por isso que é legal você incluir o sonho de todo mundo ali, o seu projeto de vida, digamos assim, para eles entenderem a importância de cada um na nossa história. Isso é bem bacana.
Gente, agradeço. A Alexandra, pode perguntar. Como é que eu vou fazer para apresentar? Não coisa se for pelo celular. Se eu não conseguir, agora estou preocupada. Eu projeto a tela. É? Aham, pode ficar tranquila. Eu fiz assim no último com a galera que se apresentou semana passada, e eu até prefiro, a não ser que alguém faça muita questão de apresentar a tela, mas eu geralmente apresento a tela, tá? Não, porque eu já estou preocupada na outra ter. Não se preocupe, fique tranquila que tudo vai dar certo, mesmo que dê errado, tá bom? Tá bom. Beijo. Obrigada. Boa semana, bom feriado, gente. Feliz Páscoa. Até a próxima. Até a última. Tchau, gente.